Nação Rubro-Negra, um bom dia a todos, ótima quinta a todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre Flamengo 3, Sport 0, jogo aí válido pelo Campeonato Brasileiro na 14ª rodada que ocorreu ontem, né? Dia chuvoso aqui nesta quinta-feira no Rio de Janeiro, mas um dia feliz para todos nós rubro-negros que vencemos mais uma no Brasileirão e isso coloca a gente numa posição muito boa na tabela. Vamos falar um pouquinho dessa partida, mas antes eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, não esqueça de compartilhar e de deixar nos comentários a sua opinião sobre a partida de ontem, o que você achou que deveria ter mudado ou não. Eu quero a opinião de vocês, a gente vai dar aqui a nossa análise sobre essa partida. Antes, quero convidar você aí ao OneXBet, clica lá no link da OneXBet, né, e aposte nas partidas referente aos jogos de todos os campeonatos do mundo. Clica lá no link, você vai estar ajudando a gente em relação a isso. Também dá aquela moral para a agência Line do nosso parceiro Danilo e também a Embaixada Fla Real do grande André Torres. Dito isto, vamos para a análise da partida. O Flamengo entrou em campo ontem com alguns desfalques esses importantes, como é o caso do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. Isso fez com que o jogo ficasse no primeiro tempo um pouco travado, né? Por quê? O Domi optou para a entrada do Diego e botou um pouco mais à frente o Gerson. Com isso, o time do Flamengo ficou um pouco mais lento no meio de campo. E aí, claro, o Sport, que veio com a proposta de esperar o Flamengo, de fechar os espaços, acabou dificultando essa transição que até então estava lenta, né? O time do Flamengo não fez um bom primeiro tempo, né? Principalmente algumas peças que são importantes dentro desse esquema que o Domenech está tentando implementar dentro do clube. Você pega, por exemplo, o Diego. O Diego é uma peça que infelizmente não é para um jogo inteiro. Ele tem um grande problema de cadenciar o jogo e não dar velocidade a ele. E isso dificulta na hora de pegar um time com um pouco mais de marcação. O Gerson não é a função do Gerson, mas o Gerson fez a meia direita. E como você não tem aquele jogador que está acostumado a fazer aquilo ali, porque ele faz uma segunda volância, o primeiro tempo o time foi bem abaixo. O meio de campo do Flamengo realmente não trabalhou. O Arão estava muito mal e no primeiro tempo, se teve alguém que salvou no meio de campo do Flamengo, esse alguém foi o Thiago Maia. E aí, com isso, é claro, as bolas não chegaram no Pedro, que é o grande nome desse time. A gente vai falar um pouquinho dele no segundo tempo, mas o Pedro acabou não tendo grande chance. A chance que teve, ele cabeceou muito bem e a bola foi para parar na mão do goleiro, que fez uma ótima defesa. Defensivamente, o Flamengo não teve muitos problemas nesse primeiro tempo, porque o Sport, né, não ofereceu risco nenhum o jogo inteiro. Mas o primeiro tempo realmente foi bem abaixo. E o segundo tempo, o Flamengo voltou com outra postura, né? Embora não tenha mudado, o Flamengo já começou a buscar mais ofensividade no jogo, mais objetividade, e aí chegou ao seu gol em uma jogada que começou com o Felipe Luiz, passou pelo Diego, né? Teve o Gerson e acabou ali com a escorada do Bruno Henrique para que o Pedro fizesse o primeiro gol. Com isso, o Sport teve que sair para o jogo, teve que começar a buscar o jogo e aí abrir os mais espaços. Ah, Moisés, então você está querendo me dizer o quê? Que o time do Flamengo no primeiro tempo foi mal pelas peças que você falou e o segundo tempo melhorou com as mesmas peças. Só que o Sport, o que ele fez? Ele teve que adiantar suas linhas, ele teve que abrir espaço. E com isso, acabou surgindo os outros dois gols, né, do jogo, o Gustavo Henrique, né, e outro com o Pedro, que está voando. A gente vai falar daqui a pouco sobre o Pedro. Então, eu acho que é o seguinte, algumas coisas foram respondidas ontem. Uma o Diego não tem condições de jogar o tempo inteiro. O Flamengo precisa realmente ter um jogador de meio campo para substituir o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O Gerson, quando ele faz a volância, né, o segundo volante ali, ele fica mais à vontade, é o espaço que ele está mais acostumado do campo. Ele jogou bem, eu não achei que ele jogou tão ruim, mas poderia ter produzido mais. Lembrando, ele não estava numa função
que é a dele, né? O Isla jogou muito bem, né? O Felipe Luiz também fez um jogo sensacional. A maioria das bolas que foram criadas de chances para gols foram começaram ou pelo Felipe Luiz ou pelo Isla pela direita. Então o Flamengo teve muita chance criada pelos seus lados do campo. Isso muito em função do que o Sport propôs o tempo todo no jogo, que foi o quê? Fazer nada e tentar marcar o tempo inteiro a saída do Flamengo. Também ficou claro o quanto é complicado a ausência de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Mas mesmo com essas dificuldades todas, o Flamengo conseguiu vencer o Sport e ter uma grande partida no segundo tempo. Eu acho que o que vai e o que eu acho que vai ser um grande desafio para o Domi, e tem sido isso, né, é equilibrar esse primeiro e esse segundo tempo. Eu acho que ainda falta esse equilíbrio, por questões físicas, até por questões técnicas. O Flamengo tem muitos desfalques. Por exemplo, se você olhar para o jogo de ontem, você tinha 3 peças que foram fundamentais em 2019 que não jogaram. Quem foram eles? Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Isso faz com que o time caia tecnicamente, porque não temos no banco jogadores que substituem a altura. Por exemplo, a gente falou de Diego e Gerson, mas é compreensível, por exemplo, ter colocado o Diego no jogo. Por quê? Não tinha nenhum jogador à disposição. Você tinha o PP, que não é um grande jogador, ainda não mostrou para que veio, é um jogador da base meio apagado. Você tinha o Pedro Rocha, que é atacante, não é meia, e o único que poderia fazer a função era o Vitinho. Aí tu me fala, pô, Moisés, o Vitinho, né? Eu não tenho muito o que falar sobre o Vitinho, porque o Vitinho não tem feito muita coisa. Ontem ele entrou, faz ali uma gracinha, mas ele não consegue fazer com que a jogada evolua. Isso é muito ruim. Então, acredito que com a volta dos jogadores, né, com tendo um time completo, a gente terá jogos melhores. Mas o mais importante de ontem foi ter vencido. E vencido com um placar elástico. Por que eu falo isso? Porque o saldo de gol conta muito. Você vai ver agora, vai aparecer para você na tabela, antes de eu falar dos destaques individuais do jogo, mas se você vai aparecer na tabela vai aparecer para você, na verdade, a tabela do Campeonato Brasileiro. E o Atlético, que perdeu ontem, com isso a vitória do Flamengo foi mais importante ainda, porque se não vence, não diminui esse espaço que tem entre Atlético e Flamengo, né? O Atlético tem 27 pontos, o Flamengo 24. E quando tu vai ver o saldo de gols de hoje, o Flamengo tem 5 de saldo e o Atlético tem 10. Esse saldo precisa ser diminuído, essa distância, ou até alcançado e ultrapassado. Por isso, a vitória de 3-0 ontem foi importantíssima. Importantíssima também para o técnico, que deixou bem claro, né, que quando o time começar a encaixar, será jogado melhor. Ele também falou, e foi até engraçado, uma parte engraçada da entrevista coletiva, quando ele fala, né, que não estava vendo Netflix, que ele estava o tempo todo, e aí responde a muita gente que achou que ele não teve o dedo dele, tanto quando o Jorge Guerreiro assumiu, quanto o Jorge Cris assumiu, é que ele estava o tempo todo em contato com os seus assistentes, e também vendo os jogos do Flamengo para entender o que ele quer, o que o Flamengo pode mostrar para ele, né? O que ele pode modificar dentro dessa equipe. Então, a vitória de ontem é importante para a tabela, é importante para o treinador e é uma vitória para dar moral. Por que dar moral? Depois da goleada que nós sofremos, o Flamengo não perdeu mais. O Flamengo ganhou do Barcelona de Guayaquil, empatou com um time de garotos, né, contra o Palmeiras, venceu o Atlético e venceu ontem a equipe do Sport. Lembrando, ele também falou sobre a molecada. Importante ouvir ele dizer que ele disse, né, que queria ter 50% de cada, 50% da base, 50% de contratados. Isso mostra que ele quer trabalhar com essa molecada e vai dar espaço para eles. O Natan ontem entrou muito bem, tem jogado muito bem, embora eu concordo que o Gustavo Henrique também ontem fez uma boa partida, embora ainda para mim é uma incógnita, mas o Natan, ele botou o Mateuzinho no jogo, ele botou o PP no jogo, ele vai botar essa molecada nas partidas para entender qual desses jogadores podem ser usados por ele. E é importante ouvir do treinador
essa molecada, ouvir do treinador que eles serão usados. Então, muito bom jogo no segundo tempo, primeiro tempo bem abaixo do que poderia fazer, mas ainda há muito a trabalhar e o próprio técnico Domenech Torren falou ontem sobre isso, que há muita coisa ainda para ajustar, mas o Flamengo já está jogando melhor, porque ele já tinha dito isso e ele voltou a lembrar. Já disse que o Flamengo, quando encaixar, vai jogar melhor, o nosso trabalho vai aparecer. E verdade, ele tem toda a razão de falar nisso, porque realmente o trabalho tem aparecido. Vou falar do meu destaque do jogo. O meu destaque, mais uma vez, é o Pedro. E aí fica uma pulga atrás da orelha do técnico do Domenech. O Pedro foi um cara, quando veio por empréstimo, estava muito sem jogar muito lá na Fiorentina. E alguns até, mas será que o Pedro vai dar certo ou não? A gente sempre acreditou no Pedro por tudo que ele fez no Fluminense. Ele chegou, encaixou, tem feito os gols, caiu um pouquinho em um determinado momento, mas alavancou muito. E agora, sinceramente, ele é um dos principais nomes desse time, metendo gols, fazendo com que as partidas sejam vencidas. É um cara decisivo, é um cara que dentro da área sabe o que faz. E aí a minha pergunta fica para vocês. Gabigol, com certeza, daqui a pouco retorna. Quem joga? Joga os dois, porque realmente o Gabigol é o artilheiro da equipe, é o cara que faz gols e dá muitas assistências, mas o Pedro, nesse Campeonato Brasileiro, tem sido importantíssimo na ausência do Gabigol. E aí fica a pergunta para você, meu inscrito. O que você acha sobre isso? Pedro hoje seria o titular mesmo com o retorno do Gabigol? Você jogaria com os dois no mesmo time? Eu, sinceramente, acho que cabe os dois, mas o meu destaque vai para o Pedro. Embora teve outros jogadores que me agradaram, como por exemplo, já falei do Isla, Felipe Luiz, Neneca se destacando mais uma vez. Esse cara tem um potencial enorme, como também tem um potencial aí o Natan, né? E a molecada da base ganhando muito espaço. Domenech Torrent, para mim, volta aos trabalhos e volta com moral com a vitória de ontem. Galera, fiquem com Deus. Quero agradecer a vocês na nossa análise tática aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. E fiquem conosco durante o dia, porque à tarde a gente vai fazer uma live, à tarde, à noite, né? Na verdade, 19 horas, para falar sobre as notícias de hoje e aí trocar uma ideia com vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Fui!